Meus amados, paz seja convosco. Presbítero Mateus Siqueira com alegria, muita alegria, trazendo mais um vídeo para vocês que nos seguem no nosso canal. E hoje nós vamos trazer um pouco da história do profeta Jeremias. Ele é um ícone dentro do contexto bíblico quando falamos dos profetas, e nós vamos entender um pouco mais sobre a trajetória deste homem de Deus hoje. Mas antes de nós entrarmos na história do profeta Jeremias, estou apresentando aqui para vocês, está aqui no card, o último vídeo que nós colocamos no ar, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Se você não assistiu esse vídeo, está aparecendo o link aqui na tela, clique para que você possa assistir depois de terminar esse vídeo, tá bom? Iremos apresentar aqui também as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e também o nosso canal do YouTube. E queremos pedir com muito carinho, se você não é inscrito, se você ainda não segue a página do Facebook, peço que você venha segui-la, que você venha curti-la. E se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, que você venha inscrever-se. Isso nos dá um apoio muito grande. E o melhor, sem precisar você gastar nada por isso. Também nos ajude e que Deus abençoe sua vida. Partindo agora para o assunto do nosso vídeo de hoje, o profeta Jeremias ele é icônico, porque a sua vida tem algumas particularidades que outros profetas não têm. Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, o profeta das lamentações. Prova disso é que existe um livro escrito pelo profeta Jeremias que foi intitulado por Lamentações de Jeremias. E Jeremias é um profeta melancólico, choroso, por uma razão. Ele recebeu de Deus a missão de pregar em um tempo muito dificultoso, porque o povo de Deus não queria saber de Deus, porque Israel não está interessada no Senhor. Israel não está interessado naquilo que Deus tem para falar e para fazer. Israel não está interessada nos preceitos de Deus. Isso, quando os homens rejeitam aquilo que Deus direciona, a Bíblia chama de pecado. E Israel agora vive nesse ambiente, nesse contexto de pecado. E Jeremias é um profeta chorão, porque no início da sua jornada, no início do seu ministério, Jeremias, ao receber a sua chamada, recebe de Deus também a palavra de que ele se esforçaria, de que ele pregaria com afinco, mas que o povo não o ouviria. O povo já está com dura cerviz, o povo já está rebelde, a ponto de não darem ouvidos aos profetas de Deus. Jeremias então é um profeta que se lamenta, que chora, porque ele é, vamos dizer assim, o pastor, ele é o líder que fala, sabendo que o povo não vai ouvi-lo. E o pior, ele é o líder que ama o povo e sabe que o povo vai enfrentar o juízo de Deus. Deus, sempre antes de derramar juízo, ele avisa. Foi assim durante toda a história da humanidade. E aqui quero pegar exemplos clássicos como o dilúvio. Antes do dilúvio, Deus envia Noé. Antes do cativeiro babilônico, Deus e o cativeiro assírio, Deus envia profetas, vários deles. Antes de Deus derramar o juízo no Apocalipse, Deus avisa através da sua palavra, através de sinais que iriam acontecer antes do juízo. Então sempre Deus
antes de Deus derramar juízo na história da humanidade, antes de Sodoma e Gomorra, de derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra, houve aviso. Os anjos estiveram ali, querendo que o povo se arrependesse. Então, sempre na história da humanidade, antes que Deus derramasse juízo sobre o homem, veio o aviso anteriormente. E Jeremias é esse homem que vai falar, que vai avisar, que vai dizer: Deus, a sua malícia tem chegado até o trono de Deus, os seus pecados, as suas maldades estão subindo até os céus e tem chegado com cheiro ruim nas narinas de Deus, a ponto de Deus estar cansado, a ponto de Deus querer derramar juízo. E naquele tempo Israel vivia um período de prosperidade. E Jeremias agora começa a falar sobre guerras. Jeremias começa a falar sobre cativeiro. E o povo simplesmente o ignora. O povo, além de o ignorar, o trata mal. Depois, além de tratá-lo mal, o povo começa a esbofetear o profeta. E é nesse contexto que Jeremias está pregando. Por isso ele é um profeta de lamúrias. Por isso ele é um profeta que chora. Porque Jeremias, ao chorar, ele vai orar pelo povo. Perceba que Deus, ao enviar o profeta, ele quer que o povo se arrependa. O objetivo de Deus não é derramar juízo. O objetivo de Deus é que o povo se arrependa, volte-se para o caminho certo. É por isso que Jeremias, ele vai dizer no decorrer do seu livro: e se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, arrependerem-se dos seus maus caminhos, virei dos céus e os abençoarei. Jeremias vai dizer: Israel, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então perceba que o objetivo de Deus ao avisar é que o povo tome juízo, é que o povo se arrependa. Mas o povo, no tempo de Jeremias, já está com os seus corações voltados para os seus próprios desejos, voltados para a malícia. O profeta Ezequiel, que fora contemporâneo a Jeremias, vai dizer que ele viu a glória de Deus saindo primeiramente do lugar santo dos santos, dentro do templo. E ele vê que a glória de Deus fica na porta do templo. Depois de ficar algum tempo na porta do templo, ela vai para a porta da cidade. Depois da porta da cidade, ela vai sair de dentro de Jerusalém. Depois sai de Israel, e Israel é entregue à sua própria sorte. Então perceba que é como que se Deus estivesse esperando que o povo se arrependesse. O próprio Ezequiel vai profetizar que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, mas não o encontrou. E nesse contexto existe um texto que salta aos olhos, aqui no livro do profeta Jeremias, que está dizendo assim, no capítulo 2, versículo 4 a seguir: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes do seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra,
e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de proveito nenhum. Agora os versículos 13 e 14 é onde eu quero trazer um ensinamento para nós nesse dia. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Irmãos, perceba o que Deus está falando. O meu povo a mim me deixou. Eu que sou um manancial de águas vivas. E eles cavaram cisternas rotas que não dão água. Quantas das vezes, irmãos, nós fazemos como Israel? Deus está querendo se aproximar de nós. Deus está querendo estar próximo de nós. Deus está querendo ser o Deus de perto. E muitas das vezes nós abandonamos esse manancial de águas para cavar cisternas rotas. Muitas das vezes, ao invés de nós escolhermos o caminho de Deus, nós escolhemos aquilo, como diz a reclamação de Deus, que não traz proveito nenhum. Nós escolhemos caminhos que não nos levam a nada. Nós tomamos decisões que não vai nos ajudar em nada. Nós literalmente cavamos cisternas rotas. Cavamos cisternas que não têm água. E nós deixamos o manancial de águas vivas. Bem lá na frente, Jesus, nos evangelhos, num dia de uma das festas de Israel, e aqui, como nós vivenciamos a Páscoa recentemente, todas as festas que foram instituídas em Israel foram instituídas com um propósito. Foram instituídas porque de um evento. A Páscoa foi instituída porque Deus havia tirado o povo do Egito. E agora, na comemoração de uma das festas, Jesus aparece no dia da festa em Jerusalém, onde os filhos de Israel desciam para celebrar a festa. E ele agora, quando eles estavam fazendo uma cerimônia que envolvia vasos cheios de água, Jesus toma um dos vasos e a palavra, e Jesus vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou o manancial de águas. Jesus disse à mulher samaritana no poço: mulher, se você soubesse quem é que te fala, você que me pediria água e de mim jorrariam fontes de águas vivas. Então, irmãos, muitas das vezes nós estamos fazendo ou cometendo o erro que Israel cometeu, cavando cisternas rotas e deixando de lado o Senhor, o manancial de águas vivas. Então, essa palavra fica para nossa reflexão sobre as nossas decisões. Nós temos vivenciado um tempo em que nós temos visto muitas pessoas dizer ser um tempo de cumprimento de profecias, um tempo de aviso de Deus sobre a questão do Apocalipse, que haverá juízo de Deus sobre a terra. E nós temos visto cada dia, cada ano que se passa, as pessoas fazem mais pouco caso da palavra do Senhor. As pessoas se interessam menos por aquilo que Deus tem para falar e para fazer. As pessoas se tornam mais
maliciosas, mais carnais, mais presunçosas. Isso é perigoso e Deus tem avisado. Então vamos nos voltar para o manancial de águas vivas. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.